Queridos irmãos, que a paz do Senhor se faça nos nossos corações nesse momento e que nós possamos auferir do alto as bênçãos consoladoras que estamos necessitando na nossa trajetória, na atual conjuntura em que nós estamos vivendo. Sabemos todos que estamos irmanados aqui neste momento, em nome de Deus e em nome de Jesus. Em nome dos nossos espíritos amigos e protetores, para que possamos realmente consolarmos os nossos corações e os nossos espíritos enfraquecidos, muitas vezes, das nossas lutas diárias. Para conversar com os meus irmãos na noite de hoje, eu escolhi o tema A Lei do Amor, que se encontra inscrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, em que Kardec trata exatamente do amor, amar ao próximo como a si mesmo, que está contido no Evangelho de Mateus, e que eu vou me permitir ler a parábola que está escrita no Evangelho para que nós possamos aprender das palavras que foram grafadas por Mateus e que foram pronunciadas por Jesus, aprender com essas palavras, apreender especialmente o sentido maior do que dizia o Mestre Jesus para todos nós. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 e 40. Kardec inseriu esse item no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e acrescentou alguns outros ensinamentos. Mas nós vamos passar diretamente para a instrução dos espíritos nos itens 8, 9 e 10, que vão falar sobre a lei do amor, que ele intitulou A Lei do Amor. Nesse capítulo, nós temos três mensagens específicas que vão falar exatamente sobre a lei do amor. Uma dessas mensagens, a que está contida no item 8, foi ditada pelo espírito Lázaro, em Paris, em 1862. O item 9 é um texto, é uma mensagem que foi concedida por Fenelon, em Bordeaux, 1861. E a décima, o item 10 desse item, Instrução dos Espíritos, a Lei do Amor, ele foi ditado pelo espírito de Sanson, que era um membro da Sociedade de Paris, e foi ditado em 1863. Da mensagem de Lázaro, eu gostaria de recuperar o primeiro parágrafo, onde ele diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, meus irmãos, quando Lázaro nos coloca essa mensagem, ele vai destacar quando ele diz que o amor é o sentimento que já
já permanece ou já se insere na nossa trajetória evolutiva após aquele período em que nós éramos só instintos, só sensações. Então, a partir do momento em que nós começamos a ter inserido nos nossos arquivos mentais, nos nossos arquivos psíquicos, os sentimentos, o primeiro que se nos aflora, o que deveria nos aflorar é o amor. Porque nós, como criaturas de Deus, somos amor. Deus é amor. E Ele não cria nada, não criou nada, não constituiu nada nesse universo, nessa galáxia imensa que nós vivemos, no cosmos, de um modo geral, que não seja presidido pela lei do amor. Então, acima de tudo, nós somos amor. Ou nós temos em nós o germe, a semente divina do amor. Nem sempre nós conseguimos expressar esse amor da forma como deveríamos, porque nós somos aprendizes, vivemos num planeta de provas e expiações. E, como tal, ainda não está, não é a maioria dos sentimentos que perpassam o nosso planeta, que se conservam, que constituem os pensamentos da maioria da humanidade, nós, portanto, ainda não é o amor. Ainda não estamos vivendo, mergulhados dentro desse sentimento divino que habita em nós, mas que nós, na maioria das vezes, resistimos em deixar que ele transpareça nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Isso parece muito difícil de se dizer, porque a princípio o amor, ele a palavra amor, né? O discurso, as narrativas que é a frase, que é o título do momento, falam de amor. Né? Nós recebemos a todos os momentos mensagens que se referem ao amor, ao carinho, à esperança, mas até que ponto nós temos realmente dentro de nós essa capacidade de amar? Né? O que queria dizer o Cristo? Amai aos vossos irmãos, fazer a ele tudo aquilo que nós queremos que nos seja feito. Então a essência toda do amor reside nisso. E como nós podemos refletir no nosso dia a dia se já estamos realmente imbuídos desse amor de que Jesus nos falava, né? Dito isso, nós passamos para algum destaque daquilo que nos fala Fenelon. Se Lázaro nos dizia que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, né? Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, à medida que nós progredimos, nós vamos depurando os nossos instintos, como eu já me referi, e chegamos ao amor, é o sentimento puro que nós estaremos então desenvolvendo em nós. Fenelon vai traçar alguns detalhes para a nossa reflexão sobre a mesma questão do amor, né? A mensagem de Fenelon é a mais longa, mas eu vou fazer só alguns destaques, porque qual é a recomendação? Que nós voltemos ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos adentrarmos de todo o conteúdo que Kardec desenvolve ali. Né? Eu estou me referindo apenas aos primeiros itens das instruções dos Espíritos que falam sobre a lei do amor, a lei de amor. Né? Então, Fenelon vai dizer o seguinte: o amor é de essência divina e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Né? Então, Fenelon vai
consolidar aquilo que nós dizíamos anteriormente. Todos nós, indistintamente, não existe nada no universo, e muito menos nós, criaturas com inteligência, espíritos que fomos criados para com a destinação da evolução, de nos elevarmos, chegarmos a ser espíritos puros, não há possibilidade de que não tenhamos a certeza de que o amor preside e reside no fundo do nosso ser. A nossa essência é o amor. Não existe nenhuma possibilidade de nós tentarmos mudar isso, né? Podemos passar diversas encarnações, podemos passar muitas vidas envolvidos em dor, em sofrimento, em faltas graves, em equívocos das nossas existências, porque nós, como espíritos encarnados, que temos a necessidade da matéria para a nossa evolução, muitas vezes nos perdemos pelo caminho da matéria, nos perdemos porque somos ainda espíritos iniciantes, espíritos não logicamente não espíritos primitivos, mas ainda não possuímos a fortaleza dentro de nós dos espíritos puros, dos espíritos mais elevados. Por isso estamos vivendo num planeta de provas e expiações, que é a Terra, e agora envolvidos nesse processo que está cada vez mais claro para nós, que é a regeneração do nosso planeta. Então, cada vez mais nós temos que aperfeiçoar os nossos pensamentos, o nosso conhecimento e adquirirmos esses sentimentos que vão nos elevar a condições de espíritos já com possibilidade de vivermos num planeta de regeneração. Né? Onde, no planeta de regeneração, se elege o quê? Se elege o bem, se elege o amor, se elege a caridade como princípios fundamentais da nossa vida, não como um apêndice, mas como princípios fundamentais. Então, o Fenelon já abre a mensagem dele dizendo: o amor é de essência divina e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Né? E aí ele vai discorrendo sobre como todas as criaturas de alguma forma amam, de alguma forma dedicam, de alguma forma buscam expressar esse sentimento. E aí ele vai dizer que ou nós desenvolvemos o nosso amor por pessoas, ou por objetos, ou por animais, ou por coisas que nós acabamos nos afeiçoando. E aí nós dedicamos os nossos sentimentos, a nossa amorosidade nesse sentido e no caso, né, nesses objetos que detêm a nossa atenção. Né? E isso, com certeza, acaba sendo colocado por Fenelon como um certo, não diríamos distúrbio, mas alguma coisa que é um certo equívoco da nossa parte, porque nós precisamos dedicar o nosso amor, o nosso carinho a criaturas humanas, as criaturas que nos envolvem, não que não possamos amar os objetos, os animais, as coisas que nos cercam, mas não podemos preferir essas questões, essa materialidade, às criaturas que nos cercam. E a mais das vezes, as criaturas que assim agem é porque têm medo de amar, têm medo de dedicar a sua afeição, a sua atenção, o seu carinho, porque temos medo de sofrer, temos medo de nos decepcionarmos, e aí acabamos dedicando o nosso amor, a nossa atenção às coisas inanimadas que não vão nos decepcionar nunca. Mas aí é por quê? Porque realmente não aprendemos ainda o verdadeiro amor, a verdadeira essência do amor. E Sanson vai nos dar um alerta essencial: amai muito para seres amados. Porque a partir do momento que nós amamos, nós desencadeamos um processo, uma corrente de amorosidade que nos envolve a todos. E quanto mais nós amarmos e mais nós somos amados, mais amor existirá na humanidade. Então, meus irmãos, essas são
pequenas reflexões que nós podemos fazer sobre essa lei, que é a lei do amor, que preside, que deve presidir a nossa existência e que nós estamos com certeza, dia a dia, aprendendo cada vez mais a amar. E nós lembramos então e fizemos a leitura de uma página do livro da Amélia Rodrigues, do livro A Mensagem do Amor Imortal, né, que é também uma publicação. Todos nós espíritas conhecemos a Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e ela fala muito sobre o Evangelho, né? Fala muito sobre as passagens de Jesus. E nesse capítulo ela vai se referir a uma conversa, um colóquio entre Jesus e Pedro. Pedro, sempre ansioso, desejoso de cumprir aqueles ensinamentos de que Jesus, que ele era, vivendo com Jesus o tempo inteiro, como ele seguia Jesus, e preocupado em como é que ele poderia concretizar na vida dele e na vida daqueles que estavam em volta do Mestre, como seus apóstolos, aqueles ensinamentos que Jesus levava para todos eles. Então ele pergunta ao Mestre: dize-nos, ajuda-nos, como podemos te seguir, como podemos cumprir os teus mandamentos? Qual o primeiro passo que deve ser dado? E Jesus simplesmente, imaginemos nós, Jesus olhando a Pedro e olhando a todos nós, o que devemos fazer? E qual foi a resposta do Mestre? Ama, Simão. E essa mesma resposta, se nós o perguntarmos, se nós indagarmos no fundo dos nossos corações, nós ouviremos. Ama. Cada um de nós precisamos aprender a amar. Precisamos buscar no fundo de nós, dos nossos corações, dos nossos sentimentos, o amor acima de tudo, acima de qualquer coisa que nós possamos desejar. E ele vai dizer ainda, Jesus: perdoa sempre, a tudo e a todos, até mesmo aquilo que aparentemente não mereça perdão. Essa condição do amor que Jesus nos ensinava. O braço da divina justiça utiliza-se às vezes da aparência injustiça para corrigir e educar os infratores da soberana lei. E Jesus discorre então para Pedro, para Simão, e nos deixa essa lição. Inconteste, não há possibilidade de que nós tenhamos outra solução para as nossas existências, para a nossa caminhada, a não ser aprendermos a amar. E Jesus, e é isso que Pedro pergunta a Jesus, e é isso que nós perguntamos a Jesus. E Jesus ainda responde a Pedro: e quando conseguires dar o início, dar a introdução nessa caminhada de perdão, de caridade, de aceitação das leis de Deus, de aceitação das condições que nós vivemos no nosso dia a dia, nós já estaremos realmente aprendendo a amar. Nós perguntamos: ensina-nos a amar. E Jesus nos dá no seu Evangelho todas as lições necessárias para que nós aprendamos a amar. E quando nós começarmos a dar os primeiros passos nessa direção, nós obteremos a mesma resposta que Pedro obteve de Jesus. E assim já estarás amando. E assim já estarás só em buscarmos, meus irmãos. Nós sabemos que a nossa caminhada é longa, que são muitos os percalços que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas cada momento em que nós buscamos o Evangelho de Jesus, e hoje que temos a felicidade de buscá-lo através dos ensinamentos da doutrina espírita, nós estaremos já aprendendo a amar e estaremos já começando, iniciando a nossa trajetória dentro dessa recuperação ou dessa consolidação dentro de nós do sentimento maior que é o amor. Eu agradeço aos meus irmãos a oportunidade e a atenção que me foi dada
e desejo que nós possamos ter muita paz nos nossos corações, sustentados pelo amor do nosso Divino Mestre. Muito obrigada e boa noite.